Olá, estudante! Nesse vídeo vou explicar algumas particularidades a respeito das mudanças de estado físico da matéria. Vamos primeiro falar sobre os três estados físicos mais comuns na natureza: o estado gasoso ou vapor, o estado líquido e o estado sólido. Observe como as moléculas da matéria se comportam em cada estado. As forças de interação entre elas, chamadas de forças de Van der Waals, são diferentes devido ao grau de agitação térmica destas moléculas. No estado gasoso ou vapor, há uma desorganização nas suas moléculas. As forças intermoleculares são quase inexistentes em razão do afastamento das moléculas. No estado gasoso, a matéria não possui forma específica e possui volume variável. No estado líquido, as moléculas possuem uma agitação térmica menor que o estado gasoso, o que já começam a surgir forças intermoleculares, mas ainda que existentes, essas forças não são suficientes para manter um formato específico da matéria, assim como os gases. Porém, os líquidos têm volume constante. No estado sólido, as forças intermoleculares são muito maiores, possibilitando-as terem um formato e volume constantes. Observe no caso da água, quando está a uma temperatura maior ou igual a 100 graus Celsius, a pressão de uma atmosfera. As suas moléculas possuem apenas forças de repulsão entre suas moléculas, devido à alta energia cinética dessas moléculas. Quando a água está em estado líquido, estará a uma temperatura entre 0 e 100 graus Celsius, e começa a surgir as forças de atração entre as moléculas, isso por causa de uma menor energia cinética dessas moléculas, ou seja, a menor vibração térmica das moléculas. Na água sólida, as forças de interação entre essas moléculas, ou seja, forças de atração, são muito grandes, abaixo de 0 graus Celsius. Vamos agora observar o que ocorre na mudança entre esses três estados físicos. Quando o sólido recebe calor, as moléculas começam a vibrar com maior intensidade, diminuindo as forças de atração entre elas. Quando chega a determinada temperatura, começam a surgir as forças de repulsão entre as moléculas, tornando-a mais maleável, ou seja, já está no estado líquido. Essa mudança de fase chamamos de fusão. Ao continuar cedendo calor para a matéria, o líquido começa a aumentar a vibração das moléculas e, quando chega a uma certa temperatura, a força de atração não existe mais, havendo apenas agora as forças de repulsão, ou seja, já está no estado de vapor ou gasoso. Essa mudança de fase chamamos de vaporização ou ebulição. O processo em que as forças intermoleculares de atração deixam de existir quase instantaneamente é durante a mudança de estado físico do sólido para o gasoso diretamente. Essa mudança de fase chamamos de sublimação. O processo inverso, quando há perda de calor, também tem sua própria nomenclatura. A mudança do estado gasoso para o líquido é chamado de condensação. A mudança do estado líquido para o sólido é chamado de solidificação. E a mudança do estado gasoso para o estado sólido é chamado também de sublimação. Nesse processo de perda de energia térmica, as moléculas aumentam as forças intermoleculares por causa da baixa agitação térmica. E, em geral, chamamos as transformações com ganho de energia de transformações endotérmicas, e com perda de energia de transformação exotérmica. Para estudarmos melhor essas mudanças de estado, vamos representar o ganho de energia térmica e sua variação de temperatura a pressões específicas. Uma forma de visualizarmos isso é através de um gráfico chamado de curva de aquecimento. Nesse gráfico, temos dois eixos. O eixo vertical representa os valores de temperatura e o eixo horizontal representa a quantidade de calor absorvido. Vamos tomar como exemplo a água e observar o que ocorre com a temperatura quando há absorção de calor. Quando a água está sólida, há uma temperatura inicial Ti menor que zero
e ela começa a ganhar calor, sua temperatura aumenta até chegar a 0 graus Celsius. Quando ela chega nessa temperatura, o gelo começa a se transformar em água líquida e a temperatura não aumenta mais até terminar toda a transformação em líquido. Então chamamos essa temperatura de fusão. Logo, durante o ganho de calor, a temperatura não aumentará e teremos a matéria em ambos os estados sólido e líquido. Quando a água transforma-se totalmente no estado líquido, a sua temperatura volta a aumentar até chegar num ponto máximo de temperatura para o líquido, chamado de ponto de ebulição, que no caso da água chamaremos de ponto de vaporização. Nesse ponto, a água não mais vai aumentar a temperatura, e todo o calor absorvido pela água será usado para a transformação da matéria em seu estado gasoso ou de vapor. Daí podemos encontrar a água na temperatura tanto em seu estado líquido quanto no estado de vapor. Quando a água transforma-se completamente em estado de vapor, sua temperatura irá aumentar novamente com o ganho de calor. Então, para concluir, o calor absorvido pelo gelo foi o calor sensível. Durante a transformação do gelo em líquido, o calor absorvido foi o calor latente. O calor absorvido pela água líquida foi o calor sensível. O calor absorvido pela água líquida chega à sua temperatura de ebulição, que foi o calor latente. E, finalmente, quando o vapor da água absorve calor, chamamos esse calor de calor sensível. Na aula anterior, aprendemos a calcular o calor sensível, utilizando a equação fundamental da calorimetria. Mas também podemos calcular a quantidade de calor latente. Calor latente, L maiúsculo, é a quantidade de calor que uma unidade de massa de determinada substância deve receber calor, ou perder, para sofrer uma mudança de estado físico. A quantidade de calor latente pode ser calculada pela expressão calor latente Q igual à massa da substância M vezes o calor latente L maiúsculo. Cada tipo de matéria terá um valor para o calor recebido na fusão, chamada de calor latente de fusão, e outro valor para a ebulição, chamada de calor latente de vaporização. Vamos a um exemplo de fixação. O álcool etílico possui temperatura de ebulição igual a 78 graus Celsius. Calcule a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 28 graus para 78 graus Celsius de 100 gramas de álcool etílico no estado gasoso. Dados: calor específico do álcool etílico líquido é igual a 0,6 calorias por grama grau Celsius e calor latente de vaporização do álcool etílico igual a 204 calorias por grama. Então, a questão pede a quantidade de calor total que o álcool etílico recebeu de 28 graus Celsius em estado líquido para 78 graus Celsius em seu estado gasoso. Sabemos que no processo para transformar todo o líquido em estado gasoso, o etanol parou de aumentar a temperatura em seu ponto de ebulição, que é de 78 graus Celsius. Então, calcularemos o calor sensível do etanol líquido a 28 graus Celsius até 78 graus Celsius. E depois, o calor latente na transformação do líquido para o gasoso. Para calcular o calor sensível, usaremos a equação fundamental da calorimetria, Q igual a M vezes C vezes ΔT. E para o calor latente usaremos Q igual a M vezes L. Calculando primeiro o calor sensível, temos a massa do etanol, que é de 100 gramas, o calor específico do etanol, que é de 0,6 calorias por grama grau Celsius, e a variação da temperatura, que de 28 para 78 graus foi de 50 graus Celsius. Multiplicando esses três fatores, temos que a quantidade de calor para variar a temperatura do etanol de 28 para 78 graus Celsius foi de 3.000 calorias. Já a quantidade de calor latente, usaremos a massa do etanol, que é de 100 gramas,
e o valor do calor latente do etanol, que é de 204 calorias por grama. Multiplicando esses dois fatores, temos que a quantidade de calor necessária para transformar o etanol do estado líquido para o gasoso é de 20.400 calorias. Somando os dois valores, temos que a quantidade de calor total para transformar o etanol líquido a 28 graus Celsius em etanol gasoso a 78 graus Celsius é de 23.400 calorias. Outro gráfico importante para visualizarmos as mudanças de estado físico, mas agora com pressão variável, é chamado de diagrama de fases. A fase em que uma substância se encontra depende de suas condições de pressão e temperatura, podendo também estar no estado que corresponda ao equilíbrio entre duas fases ou mesmo entre as três fases. Isso significa que, se mudarmos a pressão exercida sobre a matéria, podemos alterar a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão, ou seja, essas temperaturas não são constantes quando consideramos a mudança de pressão. Representando os diferentes estados da substância num gráfico do tipo pressão vezes tempo, ou pressão por tempo, obtém-se o denominado diagrama de fases da substância. Os diagramas de fase são parecidos uns com os outros, só variando na curvatura da linha do gráfico, mas em geral todos têm formato de Y. Na região onde está este ponto é a região em que os valores de temperatura e pressão apresentam a matéria no estado sólido. Neste segundo ponto, está na região em que a matéria está no estado líquido para valores de pressão e temperatura encontrados nessa região do gráfico. Neste terceiro ponto, temos a matéria no estado gasoso para determinados valores de pressão e temperatura dentro dessa região. Na linha do gráfico onde está este quarto ponto, é onde estão todos os pontos de fusão da matéria para valores de pressão e temperatura que estão nessa linha. Na linha do gráfico onde está este quinto ponto, é onde estão todos os pontos de ebulição da matéria para valores de pressão e temperatura que estão nessa linha. Na linha do gráfico onde está o sexto ponto, é onde estão todos os pontos de sublimação da matéria para valores de pressão e temperatura que estão nessa linha. No lugar onde está o sétimo ponto, e onde se encontram as três curvas, é chamado de ponto triplo, que representa o valor de temperatura e pressão em que a matéria pode estar nos três estados físicos simultaneamente. E, por fim, no ponto onde está o oitavo ponto, na extremidade da curva, chamamos de ponto crítico, onde toda a região seguinte a este ponto a matéria estará em seu estado de gás. Essas curvas e pontos têm cada uma suas particularidades. A curva pintada de azul é chamada de curva de fusão e delimita as regiões correspondentes às fases sólida e líquida. Cada ponto dela é representativo de um estado de equilíbrio entre essas fases. A curva pintada de verde é chamada de curva de vaporização e delimita as regiões correspondentes às fases líquida e de vapor. Cada ponto dela é representativo de um estado de equilíbrio entre essas fases. A curva pintada de vermelho é chamada de curva de sublimação e delimita as regiões correspondentes às fases sólida e de vapor. Cada ponto dela é representativo de um estado de equilíbrio entre essas fases. O ponto triplo é o estado comum às três curvas. É representativo do equilíbrio entre as três fases da substância. O ponto crítico é o ponto pelo qual, acima dessa temperatura, a substância encontra-se na fase gasosa, de gás, e só poderá ser liquefeita se forem alteradas simultaneamente a pressão e a temperatura do gás. Vamos analisar o diagrama de fases em uma substância em que aumenta o volume quando aquecida, como o dióxido de carbono. Nesse caso, todas as curvas são crescentes, e no caso do CO2, a sua temperatura do ponto triplo é de menos 56,6 graus Celsius. A pressão de 5 atmosferas.
e a sua temperatura crítica seria a temperatura de 31 graus Celsius e a pressão do ponto crítico seria de 73 atmosferas. No caso da água, a curva de fusão será decrescente, o que representaria de forma semelhante às outras substâncias que diminuem de volume com o aumento da temperatura. O ponto triplo tem pressão de 0,006 atmosferas e temperatura de 0,01 graus Celsius. Já o seu ponto crítico tem pressão a 218 atmosferas e temperatura a 374 graus Celsius. Observe nas imagens a diferença do vapor de água do seu estado de gás. Vamos resolver esse exercício. Dado o diagrama de fases de uma substância, pergunta-se: que mudança de fase ocorre quando a substância passa do estado A para o estado B e quando passa do estado B para o estado C? Do estado A para o estado B, temos uma mudança do estado sólido para o estado líquido. Portanto, ocorre a fusão. Do estado B para o estado C, ocorre a mudança do estado líquido para o estado de vapor. Então, ocorre a vaporização. Nesse exercício 2, temos, no diagrama de fases da água, as temperaturas TA e TB são respectivamente. Bom, a temperatura TA está na curva de fusão, então TA é uma temperatura de fusão. A temperatura TB está na curva de ebulição, então TB é uma temperatura de ebulição. Logo, a resposta é a letra A, pontos normais de fusão e ebulição. Este equilíbrio líquido-vapor podemos observar na experiência de Tyndall, que usou um fio metálico de 2 pesos e um bloco de gelo sobre 2 blocos de madeira. Prendendo o fio nas duas extremidades e colocando-os em cima do bloco de gelo, o fio fará uma pressão no bloco de gelo, aumentando a pressão naquela região. Então, lembra que pressões diferentes ocasionam temperaturas de estado físico diferentes? Então, quando aumenta a pressão no bloco de gelo, a pressão do estado sólido aumenta, o que faz aumentar a temperatura de fusão também. Como a temperatura do gelo mantém-se constante, então essa temperatura deixa de ser a temperatura no estado sólido para ser a temperatura no estado líquido, o que faz com que o gelo derreta naquela região do fio, o que faz com que o fio desça. No entanto, quando a água sobe acima do fio, sua pressão volta a ficar normal, o que diminui novamente a temperatura de fusão da água, fazendo com que a água volte a ficar sólida. Então, você pode atravessar um fio através de um bloco de gelo sem quebrá-lo, utilizando a experiência de John Tyndall. Observe no gráfico. Pelo diagrama de fases, vemos que a temperatura de ebulição de um líquido depende da pressão exercida sobre ele. Para qualquer substância, se a pressão externa aumentar, o líquido ferverá numa temperatura mais elevada. Como exemplo, nós temos a água. A água, em particular, ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar. Então, a pressão atmosférica é normal, 1 atmosfera. Em maiores altitudes, a ebulição da água ocorre em temperaturas mais baixas, porque a pressão atmosférica é menor, ou seja, a temperatura que a água ferve depende da altitude. Observe essa imagem. Se você estiver em Recife, você estará no nível do mar, com pressão atmosférica de 1 atmosfera. Nessa pressão, a água ferve a 100 graus Celsius. Se você estiver em São Paulo, a pressão atmosférica é um pouco menor, em uma altitude de 760 metros, a água ferve a 98 graus. Em Brasília, a uma altitude de 1.170 metros, a
a água ferve a 96 graus Celsius. Em Quito, onde a pressão atmosférica chega a 0,7 atmosfera, numa altitude de 2.850 metros, a água ferve a 90 graus Celsius. E por fim, nesse exemplo, em La Paz, na Bolívia, a uma altitude de 3.700 metros, a pressão atmosférica de 0,69 atmosferas, a água ferve a uma temperatura de 87 graus Celsius. Observe que quanto maior a altitude, menor será a pressão atmosférica e, consequentemente, menor será a temperatura de ebulição da água. Outro exemplo em que podemos observar a aplicação do equilíbrio líquido-vapor é na panela de pressão que temos em casa. Quando aquecemos o alimento dentro da panela de pressão, usamos água para cozinhá-los. Essa água, quando aquecida, ela aumenta a sua temperatura até a sua temperatura de ebulição a 100 graus Celsius. Quando começa a ferver a água dentro da panela, o vapor é liberado, e como ele está também aquecendo, e o vapor também está aumentando em quantidade, ocasionará um aumento de pressão no interior da panela. Esse aumento de pressão aumentará a temperatura de ebulição da água para 120 graus Celsius, fazendo com que os alimentos sejam cozidos a uma temperatura maior que 100 graus Celsius, o que acelera o cozimento desses alimentos. Dentro da panela, pode haver uma pressão de, no máximo, 2 atmosferas. Então, quando dentro da panela chega a essa pressão, o pito se abre e libera o vapor para manter a pressão interna constante. Por isso, o pito da panela deve estar sempre bem limpo, sem obstruções. Caso contrário, você terá uma bomba em sua casa que poderá causar danos à sua vida e, na melhor das hipóteses, um prejuízo material. Para finalizar esta aula, vamos à atividade 3. Tendo em vista o momento em que um líquido se encontra em equilíbrio com seu vapor, leia as afirmações a seguir. Bom, no primeiro caso temos: a evaporação e a condensação ocorrem à mesma velocidade. Essa alternativa está verdadeira. A evaporação é a mudança do líquido para o vapor e a condensação é a passagem do vapor para o líquido. Como o líquido se encontra em equilíbrio com seu vapor, a velocidade em que as duas transformações ocorrem é igual. Na segunda alternativa, temos que não há transferência de moléculas entre o líquido e o vapor. Essa alternativa está errada, pois o líquido está em equilíbrio com o vapor, mas não significa que as moléculas não estejam passando do líquido para o vapor ou vice-versa. As transformações de estado ocorrem nos dois caminhos, só que com velocidades iguais. Na terceira alternativa, a pressão de vapor do sistema se mantém constante. Essa alternativa está correta, pois o número de partículas no sistema não diminui nem aumenta. E na quarta alternativa temos: a concentração do vapor depende do tempo. Essa alternativa está incorreta, pois a concentração do vapor depende da volatilidade do líquido, da temperatura e da pressão externa. Bom, gente, e por esse assunto é só isso. Até a próxima aula.